Com o recente bull market no mercado de criptomoedas, muitas pessoas vêm entrando nesse mercado eufóricas, achando que vão ficar ricas rápido ou ganhar dinheiro utilizando quase nada, sem conhecimento no mercado. Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e nesse vídeo eu vou te mostrar como você não perder dinheiro por entrar em um bull market, entrando nas moedas que já subiram demais, como identificar aquelas moedas que ainda estão em uma região interessante de entrada, para que você possua um risco menor por um prêmio maior de ganhos no longo prazo. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente lança aqui. Então quer saber como identificar as boas oportunidades e não comprar na alta em vez de comprar na baixa? Bora pro vídeo de hoje. Pronto, pessoal, cá estamos então no gráfico do TradingView, utilizando aqui, por exemplo, o gráfico da Ethereum /USDT, para mostrar para vocês como identificar os melhores momentos de entrada para você que está começando agora no mercado e quer fazer entradas em altcoins, em Bitcoin. Eu já alerto a você aqui de antemão, você não vai ficar rico rápido com criptomoedas, você não vai ganhar rios de dinheiro com criptomoedas utilizando pouco dinheiro, ok? Existe a possibilidade sim de você transformar pouco dinheiro em alguma coisa relevante, mas isso acontece no médio e longo prazo, com estratégia, paciência e disciplina, tá? Já falei algumas vezes aqui no canal que você pode montar uma carteira diversificada de investimentos em cripto, onde você vai ter a maior parte em Bitcoin e a outra parte dividido em várias fatias para outras criptomoedas, como se fosse uma pizza. A maior parte vai para o Bitcoin e a menor parte você vai fazer uma diversificação entre várias altcoins, que vai te permitir, no longo prazo, ter resultados. E para ter resultados, você precisa todo mês comprar um pouquinho mais de criptomoedas, ser paciente, ser resiliente. Perfeito? Essa é a estratégia que eu acredito que é a melhor de todas para o iniciante. E se você não sabe nada de como avaliar um altcoin, se você está começando do zero, a melhor coisa é comprar só Bitcoin. Todo mês compra um pouquinho, todo mês guarda um pouquinho, ok? Agora, se você já passou desse estágio e você quer escolher as moedas, quer identificar os momentos onde as moedas não estão caras, entre aspas, para que você faça uma entrada. Quando a moeda valorizar muito, você fazer uma saída, escolher outro projeto para entrar. Nesse caso, eu vou te dar algumas dicas aqui que com certeza vão te ajudar bastante. Se liga nesses seguintes pontos. Primeiro de tudo, para esse tipo de análise, você não pode utilizar gráficos pequenos. Já alerto de cara para que nego não pergunte: ah, mas gráfico pequeno, pode usar no gráfico de 1 hora? Pode usar no gráfico de 5 minutos? Não, não pode, senão você vai perder dinheiro. É o que vai acontecer, já deixo claro, ok? Você deve utilizar o gráfico diário. Por que, Wellington, gráfico diário? Porque no gráfico diário você vai conseguir ter uma perspectiva muito melhor do que está acontecendo. Você vai conseguir fazer uma análise muito mais acurada, uma análise muito mais certeira do que pode vir a acontecer no futuro com o mercado ou do que está acontecendo naquele momento com o mercado. Perfeito? E para esse tipo de análise nós vamos utilizar basicamente dois indicadores. O indicador Z-Score. Para quem não sabe o que é o indicador Z-Score, se você colocar aqui no bom e velho Google Z-Score, você vai ver que ele nada mais é do que o valor atual menos a média da base dividido pelo desvio padrão. Ah, eu não estou entendendo nada, ok? O Z-Score é isso aqui, pessoal, ok? E o que é isso aqui? É basicamente o seguinte, tá? Vamos pegar um exemplo claro para vocês. Vamos colocar aqui uma média de 21 períodos, né? Vamos colocar uma MA, uma média móvel de 21 períodos no gráfico, ok? E aí, o que é que o Z-Score faz? Ele vai pegar o preço atual aqui, ó, o preço atual do Bitcoin, tá? Então, o preço atual, vou chamar de P, menos a média, que eu vou chamar de M. Então, ele vai pegar esse preço atual menos o preço da média,
um menos o outro, e ele vai dividir esse resultado pelo desvio padrão. Desvio padrão de quê, Wellington? Essa média aqui ela é calculada com base nos últimos 21 dias. Então, com base nos últimos 21 candles, essa média é calculada. O que é a média, Wellington? Basicamente, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Tá? Uma média aritmética simples. Ok? Então, o desvio padrão ele vai ser calculado também com base nos últimos 21 dias. Então, você pega o preço atual menos a média dividido pelo USD, que é o desvio padrão, e você vai ter o valor atual do Z-Score. E o Z-Score, tá? Eu peguei o Z-Score, essa fórmula, e criei um indicador que vai dizer para a gente quando o mercado está afastado demais em relação a uma determinada média, em relação à volatilidade daquele momento. Tá? Então, peguei e criei esse indicador aqui. Tá? Aqui, se a gente for pegar aqui, é exatamente o que esse indicador está fazendo. Veja aqui, ó, a gente tem aqui no código o fechamento atual, a média e o desvio padrão. Então, eu faço o fechamento menos a média dividido pelo desvio padrão e publico isso no gráfico. A gente consegue ter esse indicador aqui. Ok? Consegue ter esse indicador aqui. O que é que esse indicador está mostrando para a gente? Os pontos onde o Bitcoin estava afastado demais da média, levando em consideração a volatilidade daquele momento. Ok? Então, quando a gente tem o indicador Z-Score esticado demais para cima, fazendo picos, quer dizer que eram momentos interessantes para uma venda. Ok? Mas mais importante do que isso, são os momentos de compra. Eles são muito mais certeiros no Bitcoin. Então, sempre que o indicador Z-Score chegar em uma região extrema como essa, regiões onde o indicador Z-Score está muito abaixo de um determinado pico, você vai ter o Bitcoin em uma região propícia para uma compra, onde você vai comprar o Bitcoin ou comprar uma criptomoeda com menos chances de perder dinheiro, ok? Por que menos chances, Wellington? Porque se a moeda já caiu 20, 30, 40, 50%, ok? Quando ela voltar a subir, você tem um upside muito maior, você pode ganhar muito mais em relação ao máximo que você pode perder. Então, isso acaba compensando muito mais uma operação, ok? Então, o primeiro indicador a ser analisado, a ser observado, é o Z-Score. Ah, Wellington, não tem esse indicador no meu gráfico. Inclusive, pessoal, vocês não vão encontrar esse indicador no TradingView, tá? Como é que vocês fazem? Eu vou deixar esse código aqui disponível para vocês na descrição, para que vocês possam ter acesso a esse indicador. O próximo indicador a ser observado é o indicador OBV. Nesse caso, esse indicador está disponível aqui no TradingView. Tá? E vocês, para analisar esse indicador, é muito simples. Vocês vão analisar a divergência. O que é a divergência, Wellington? Inclusive, quiser mais detalhes sobre como esse indicador funciona, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o indicador OBV. Ok? Basicamente, se o preço vai para cima e o indicador vai para baixo, você tem uma divergência de baixa. Ou seja, o preço que está subindo tende a, em algum momento, sofrer uma queda relevante. Ok? Já a divergência de alta é o contrário. O indicador está subindo e o preço está caindo. Então, o preço que está caindo tende, em algum momento, a subir. Ok? Inclusive, isso aqui você analisa da seguinte forma. Vamos pegar aqui o exemplo do momento atual. Tá? O Bitcoin fez todo esse movimento aqui de alta. Ok? O indicador OBV acompanhou. Veja aqui. Você vai comparar, então, os topos. Topo do indicador, topo do preço. Topo do preço, topo do indicador. O topo do preço aqui está caindo, os topos do preço estão caindo. E o topo do indicador também estão caindo. Então, a gente não tem nenhuma divergência. Os dois estão indo para o mesmo lado. Ok? Se nós tivéssemos o preço do Bitcoin aqui em cima, nós teríamos, então, uma divergência de baixa. Por quê? Porque o preço teria ido lá em cima e o volume não teria acompanhado. Então, a gente teria aqui uma probabilidade maior de termos uma correção em algum momento. Ok? Esse indicador não nos diz quando teremos a correção, mas ele nos diz quando estamos mais propícios a ter uma correção. E aí você vai unir as duas coisas. Vai colocar o indicador Z-Score. Opa, coloquei o indicador errado. Vai colocar o indicador Z-Score. Deixa eu excluir esse outro aqui para vocês.
Perfeito. Colocou o indicador Z-Score aqui. A gente tem os dois agora. Gráfico diário do Bitcoin, ok? E o OBV. Indicador Z-Score, gráfico diário do Bitcoin e o OBV. Sempre que o Bitcoin cair 10, 20, 30% ou outra moeda, isso aqui vale para qualquer outra moeda, pessoal, tá? Você vai olhar no indicador Z-Score se a gente tem um pico de queda como esses aqui. Se o indicador Z-Score não está em um pico de alta nessas regiões extremas superiores. Além disso, você vai buscar por uma divergência de alta. O que é a divergência de alta? Presta atenção no seguinte. Quando o Bitcoin caiu aqui em março, ó, a gente tinha um fundo aqui e um fundo aqui, certo? Tivemos uma grande queda do preço. Quando o Bitcoin caiu lá em março, o indicador OBV não rompeu o fundo anterior, como foi aqui, ó. Ele estava meio que subindo, entendeu? Então aqui foi um ponto perfeito de compra, onde a gente tinha um indicador Z-Score lá embaixo, um indicador OBV indicando divergência de compra, é região perfeita. Só precisa desses dois detalhes a serem observados, ok? Além disso, além de observar um indicador Z-Score lá embaixo e um indicador OBV apresentando a divergência, você deve buscar pelo seguinte, pessoal, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de uma moeda chamada Dash, ok? Você deve prestar atenção nos ciclos de movimento. Olha para a moeda e vê o seguinte, compara. Qual foi o último grande pico, a última grande alta dessa moeda? Nesse caso aqui a Dash. Foi lá em 2017, chegou a atingir $1.500. Qual foi o pico anterior? Lá em 2014, chegou a bater $12. Ela costuma fazer ciclos de alta e baixa? Sim. Então, nesse momento atual, nós estamos em um ciclo de queda ou de lateralização, ou nós estamos subindo fortemente na moeda. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui a Ethereum, vamos pegar aqui a Ethereum para vocês, vocês vão ver que a Ethereum está em um grande ciclo de alta. Olha lá. Aqui ela estava na região de queda, região de correção, região boa para comprar. Se você colocar aqui, ó, o Z-Score, você vai ver claramente, ó, como estava o Z-Score. Região baixa, região perfeita de entrada. Ok? Agora está num pico. Os riscos agora são muito mais altos do que aqui embaixo. Então você deve buscar pelas moedas que estão nessa parte do ciclo, nessa parte de correção, nessa parte de lateralização. Para isso você usa o indicador Z-Score. Sempre que você vê o indicador Z-Score bem lá embaixo em relação aos picos dele, será a região ideal para fazer a entrada correndo um risco menor. Tá? E aí você faz a entrada e segura, meu caro. Segura, porque a moeda, você tem que entrar ciente de que você pode perder 100% do capital. Ah, Wellington, eu vou usar stop. Você pode usar stop, só que o risco de usar stop também é alto. Ao utilizar um stop, você poderia, por exemplo, ter comprado nessa região aqui, que estava dentro da região boa de compra, e depois ter vindo essa queda de março e tirado você no stop. Você tinha perdido de pegar toda essa alta. Tá? Vale muito mais a pena não utilizar o stop, diversificar o capital, investir em várias moedas que estejam com esse tipo de oportunidade e ser paciente. Ou seja, você vai ter que passar meses entrando, comprando aos poucos, sendo paciente, e depois meses de fora, até que as moedas voltem às regiões de entrada. Você tem essa paciência? Se você não tem essa paciência, você corre um sério risco de perder dinheiro mexendo com criptoativos. Tem que ter paciência, tem que esperar os ciclos, tem que esperar a moeda vir para o ciclo de entrada, para você fazer as entradas, e só pode sair depois que a moeda valorizar ali 100%, 200%, 300%, atingindo níveis extremos onde o indicador Z-Score esteja nos topos. Ah, Wellington, mas e se nenhuma das moedas corrigirem? Se nenhuma das moedas derem oportunidade? O que é que a gente faz? Nesse caso, meus caros, vocês têm que diminuir a exposição. Por exemplo, a Polkadot, que é um projeto muito interessante, que vem trazendo inovações para o mercado de criptomoedas, que vem subindo praticamente desde o lançamento. Tá? Não teve nenhuma queda relevante. Teve aqui, ó, uma lateralização nessa região. Okay? Então, quem não comprou, o que é que pode fazer e quer entrar no projeto para o futuro? Coloca uma pequena porcentagem do capital. Se a moeda está numa grande alta e mesmo assim você quer entrar, coloca uma pequena porcentagem do capital. Por quê? Porque se a moeda cai muito,
você pode depois, com o lucro de alguma outra, comprar mais daquela moeda na baixa. Se a moeda nunca cair, você vai ter colocado um pouquinho ali, que pode virar um bocado quando ela subir bastante. Com o Z-Score lá embaixo, você vai alocar um pouco mais do seu capital, ok? Pensando em uma operação de médio prazo. Nas moedas que estão em grande alta, você vai colocar uma pequena parte do seu capital. E quando as moedas que você comprou lá embaixo subirem muito, você vende a maior parte, fica só com um pouquinho e compra caso aquelas que você colocou um pouquinho lá atrás tenham caído. Se elas não caíram, fica com dinheiro em dólares, fica com dinheiro em stablecoins. Aguarda o momento certo de entrada. Esse é o segredo para você ganhar. Então, nesse momento que o mercado cripto está eufórico, uma loucura, tome cuidado. Esteja ciente de a melhor estratégia para iniciante é comprar todo mês e guardar, não fazer mais nada. E para quem quer fazer um trading, a melhor estratégia é estratégias focadas em gráfico diário, médio prazo, positions, aguardar as correções para fazer as entradas. Esses são os melhores momentos. Ok, pessoal? Então hoje eu ensinei para vocês o que é as divergências, como identificar a de alta, como identificar a de baixa, quando não se tem a divergência, qual o melhor momento para entrar com o OBV lá embaixo, qual é o melhor momento para sair com o OBV lá em cima e como alocar a carteira, menos nas moedas que subiram muito e um pouquinho mais nas moedas que caíram muito. Sempre entendendo os projetos. Se você quer investir para longo prazo, entenda os projetos. Para médio prazo, para trade, ainda dá para investir sem conhecer tanto o projeto, mas fique ciente que o risco é muito maior. Então você que está iniciando, corre disso, foca em comprar todo mês e guardar. Você que está mais experiente, foca em entender os projetos para que mesmo que a moeda caia 50%, você tenha vontade de comprar mais dela e guardar para o futuro. E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Mas e você, como decide qual é o momento de fazer uma entrada? Você possui carteira diversificada? Você só faz trade? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time.